Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Antes, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal. O nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério de forma maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Você que está pela primeira vez no nosso canal, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pancas, e toda semana eu trago para você um conteúdo de subsídio da Escola Bíblica Dominical e também coloco aí outros conteúdos para o crescimento espiritual daqueles que nos acompanham. Portanto, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Não deixe também de colocar aí o seu joinha, né, o seu like, o seu gostei e também comentar sobre os nossos assuntos. Isso é muito importante para o crescimento do canal, né, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Depois dessas considerações, nós vamos dar hoje a lição de número 3, que fala sobre a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Nós estamos estudando nesse trimestre, batalha espiritual, a guerra do povo de Deus contra as hostes do mal. Na primeira lição, nós tratamos de definir o tema batalha espiritual. Na segunda lição, nós falamos sobre a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. E hoje nós vamos falar sobre demônios, que são agentes da maldade no mundo espiritual. Há de se considerar que essa matéria que vamos estudar hoje, é uma extensão, da matéria angelologia, que trata de duas categorias, que são os anjos luminosos, que são os anjos de Deus, e os anjos tenebrosos, que se trata dos anjos caídos. Há os teólogos que colocam um tema específico para essa matéria que vamos estudar hoje, com o nome de demonologia. Mas há de se considerar que, mesmo colocando um título à parte, continua estando ligado na angelologia, que é a doutrina dos anjos, ou a doutrina que estuda o mundo angelical. A nossa leitura bíblica, no nosso texto áureo, melhor, está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, que diz: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele." A nossa verdade prática diz: os demônios são anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. Há quem diga que os anjos caídos estão presos no grande abismo, conforme atesta no livro de Judas, e que os demônios são espíritos de uma outra natureza. No entanto, nós não temos nenhuma evidência de que exista uma outra classe de seres espirituais que não seja aqueles anjos caídos. Os teólogos que afirmam que os demônios não são anjos caídos, eles deveriam explicar então de onde surgiram esses espíritos malignos que a Bíblia fala, e eles não conseguem explicar por uma única razão, porque a única maneira de explicarmos esses seres espirituais da maldade
fazendo a ligação com eles, né, a esses anjos caídos, né, que caíram com a revolta de Satanás, né, o querubim, né, que se revoltou contra Deus e, portanto, aliciou, então, uma terça parte dos anjos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, os versículos do 7 a 10. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode e deve acompanhar essa leitura aí na sua lição. E também, né, quero incentivar você a fazer a leitura diária, todos os dias, né, fazer a leitura, né, do texto sugerido aí pelo nosso comentador, para que ao longo da semana você vá então já se acostumando, entrando no ritmo da lição. Ao chegar no domingo você vai estar já bem familiarizado com o conteúdo bíblico e vai ser muito mais fácil para o seu aprendizado, né, daquilo que o seu professor estará ministrando ao seu coração, né, no próximo domingo, quando vamos estudar esta lição, este conteúdo. A nossa introdução aqui vai falar o seguinte: a demonologia é uma parte da angelologia, a doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis. A presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e o objetivo dos demônios e do seu maioral, né, que é o Satanás. Como já falamos antes, né, alguns teólogos preferem dar uma terminologia, uma nomenclatura a esse estudo, né, e dar a nomenclatura de demonologia para facilitar o estudo, mas a gente tem que compreender que esse estudo é um desdobramento, né, da lição anterior, né, que é o tratado sobre os anjos. E é bem verdade que há os anjos bons que lutam a favor dos que hão de herdar a salvação, e há os anjos maus, que são os demônios, anjos caídos, né, que trabalham contra a igreja do Senhor Jesus. Nosso primeiro ponto aí vai falar sobre a origem dos demônios. Né? Primeiro, os anjos caídos e os demônios. Nós temos a informação, né, sobre a queda de Lúcifer, né, no livro de Ezequiel, no capítulo 28, os versículos do 12 a 15, e temos informação da queda de Lúcifer também no livro de Isaías, no capítulo 14, os versículos também de 12 a 15. Né? No livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 28, ainda fica mais claro, né, sobre a queda, né, de Lúcifer. É bem verdade que aquele texto, né, Ezequiel 28, fala sobre a queda do rei de Tiro, né, que por sua natureza, né, de orgulho, de soberba, ele foi comparado ao próprio Satanás por causa da sua soberba. Quando fala da queda, né, do rei de Tiro, né, que por tabela também fazia uma alusão à queda de Lúcifer, diz que o Lúcifer ele vivia entre as pedras afogueadas. Era um querubim ungido, perfeito em formosura, perfeito em sabedoria, até o dia em que achou iniquidade nele. E pela multiplicação do seu comércio, achou-se então a soberba no seu coração. Foi quando ele começou a pensar no seu coração em subir ao mais altos céus e ser semelhante ao Altíssimo, ser semelhante ao Senhor, ser igual a Deus, estar no mesmo quilate do Senhor nosso Deus. Foi quando então ele, no seu coração, ele promove um reino paralelo, um reino que, segundo ele, seria igualzinho ao reino do nosso Deus. E foi quando Deus então o expulsou dos céus. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, que lemos aqui na leitura diária, diz: e houve batalha no céu.
Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Nós temos a informação na Bíblia Sagrada que 1/3 dos anjos, né, foram lançados. Né? 1/3 dos anjos, né, foram lançados junto com Satanás. Quando, né, Satanás, que antes era o querubim ungido, né, rebela contra Deus, ele aliciou, né, uma parte dos anjos, uma terça parte dos anjos, que entraram frontalmente contra o Senhor nosso Deus. E nessa batalha contra Deus, Miguel, o arcanjo, ele é ordenado a fazer essa batalha e a colocar por terra, né, os anjos que entraram frontalmente contra o Senhor nosso Deus. Né, na cultura pagã, né, demônios, a expressão demônios é utilizada para designar deuses pagãos, né, as divindades, né, pagãs. Nós observamos que posteriormente os anjos, né, os demônios, eles foram considerados como espíritos malignos. Né? É normal que quando se fala da cultura grega, a cultura pagã, a gente vê os demônios com dente, chifre, rabo, né, saindo fogo pelas ventas, saindo fogo pela boca. Mas isso faz parte da mitologia grega. Né? Os demônios são espíritos. Né? Se são espíritos, né, portanto, não tem chifre, não tem rabo, não tem dente. Eles são espíritos. Espíritos que podem também se materializar. Né? Eles podem se materializar. A Bíblia fala que os demônios, eles podem transformar-se em anjo de luz, ou pode se transfigurar em anjos de luz, né, parecendo serem, né, anjos bons, anjos maravilhosos. Né? No entanto, né, quem tem um discernimento espiritual, né, logo saberá que não se trata de um anjo de Deus, e sim, né, de um demônio. Então, quando a gente observar ou ver, né, falar de demônios como tendo chifre, dente e rabo, a gente tem que saber que isso faz parte de uma mitologia, né, a mitologia grega. Né? Os demônios, eles são seres malignos, altamente malignos, agentes do mal, mas são espíritos, assim como os anjos de Deus também são espíritos, e são invisíveis. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre a batalha no céu. É o que nós já falamos logo no início, mas é bom a gente refrisar aqui, acompanhando também a nossa lição. Arcanjo Miguel e o dragão. O arcanjo Miguel e o dragão. Como nós observamos no livro de Daniel, no capítulo 10, o versículo 13, né, o Miguel é considerado o príncipe, né, do povo de Israel, o defensor do povo de Israel. Por sua natureza, investido, né, do poder de Deus, ele é muito mais potente, né, do que Satanás. E também nós vimos Miguel, né, liderando uma guarnição angelical. Nesse episódio da batalha no céu, ele é visto liderando uma guarnição, né, angelical, né, nessa batalha, né, contra o dragão, né, que é a antiga serpente, e contra os anjos que se aliaram ao dragão e à antiga serpente. No nosso segundo item aí, a expulsão de Satanás. Né, ao entrar, né, frontalmente contra Deus, né, eles
né, não teria outro caminho a não ser expulsos do céu. Há teólogos que acreditam que houve batalha no céu em outros momentos, né, depois, né, da queda de Lúcifer com seus demônios, houve batalha no céu. Baseado no fato em que a Bíblia fala no livro de Jó, né, que o Satanás veio um dia em que os filhos de Deus estavam em reunião com o Senhor, o Satanás aparece no meio deles, dando uma impressão que o diabo tem livre acesso ao céu. A bem da verdade é que esse texto ele não pode ser utilizado, né, para dar essa liberdade ao Satanás de ter livre acesso ao céu, né? Porque a Bíblia fala que o Satanás veio perante Deus, mas não fala que o Satanás foi no céu. O texto do livro de Jó não afirma que o Satanás teria ido no céu, né? Por óbvio, qualquer lugar onde esteja Deus, ali está a presença de Deus. E por óbvio também, em todos os lugares está a presença de Deus. Portanto, qualquer lugar onde o diabo for, ele estará automaticamente na presença de Deus, sem que tenha que necessariamente ir ao céu, onde é considerado na teologia o habitat de Deus. Como nós entendemos através da Bíblia, das Escrituras, que o céu é o habitat de Deus, o lugar das moradas de Deus, né? Então não se pode pensar, né, que o diabo ele tenha esse acesso ao céu. Nosso terceiro item aqui do segundo ponto vai falar a vitória final, né, sobre Satanás, né? A vitória final sobre Satanás. A derrota final de Satanás, na verdade, teve o início com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, ali estava a vitória esmagadora de Cristo sobre o diabo e sobre o inferno. Paulo, falando sobre isso mais tarde, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Mostrando que o inferno perdeu definitivamente. Embora hoje sabemos que o diabo ele continua atormentando os homens, continua trabalhando para denigrir a imagem da igreja, mas ele não tem mais poder. Ele continua porque ele não tem vergonha. As pessoas que dizem vamos envergonhar o diabo não têm noção, né, do que é o diabo. O diabo e os seus demônios, eles não se envergonham, eles não se cansam de trabalhar contra a igreja, mas eles já sabem que a sua vitória ou que a sua derrota, né, já está decretada. No item 3, no ponto 3, o maioral dos demônios. Nós sabemos que o diabo ele tem vários nomes. Cada um desses nomes revelam a sua malignidade. Um dos nomes que é dado ao Satanás, né, ao diabo, né, é o nome diabo que aparece na Bíblia muitas vezes. O nome diabo ele vem do grego diabolos, que significa aquele que divide, que semeia contenda, que acusa, que calunia, que engana. Também aparece na Bíblia Sagrada o termo Satanás, né, que vem do hebraico Satã, que significa adversário, opositor, oponente, acusador. Aparece na Bíblia também, lá no livro do Apocalipse, o nome Apolion, que significa destruidor. Em Apocalipse, capítulo 9, o versículo 11, né, capítulo 9, versículo 11, nós vamos encontrar lá a expressão Apolion. Né? Na verdade, são duas expressões, né, para o demônio, Abaddon e Apolion. Né? No mesmo texto nós vamos encontrar. Né? Nós encontramos também um nome para Satanás que significa serpente.
né, a antiga serpente. No livro que nós lemos, no capítulo 12, né, de Apocalipse, os versículos 8 e 9. Satanás, a antiga serpente, o dragão, né, que acusava os nossos irmãos. Quando fala da serpente, né, fazendo uma ligação à serpente do Éden, que enganou Adão, né, que não sabemos se foi uma materialização, né, de Satanás em forma de serpente, ou se foi uma incorporação, né, de Satanás à serpente, ou na serpente, né, seja o que for, né, a serpente foi um instrumento, né, usado para derrotar o nosso pai Adão, né, no Éden. Né? Por isso o Satanás é chamado de serpente. É chamado também de Beuzebu, que do hebraico é Beelzebul, né? Deus dos estrume, ou Deus da mosca, Senhor das sujeiras e da impiedade. O nome Beuzebu, ele vem da cultura cananeia, né, que onde você vai ver lá, né, os deuses, né, Baal. Né? Baal é uma abreviação, né, de Beuzebu, né, que é o príncipe dos demônios, o deus dos estrumes, o deus das moscas. Também encontramos uma expressão para Satanás, né, de maligno, né, que retrata o caráter mau, né, sem misericórdia de Satanás. Encontramos também a expressão dragão, né, do grego dracon, né, o sedutor, enganador, que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 13, os versículos do 2 ao 4. Além disso, nós encontramos na Bíblia o Satanás sendo chamado de pai da mentira, de inimigo, de enganador, de Leviatã, entre outros termos que estão associados ao Satanás nas Escrituras Sagradas. Aqui o nosso comentador, ele vai colocar apenas 3 termos, né, que é a serpente, a antiga serpente, que nós encontramos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, associado a Gênesis, né, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, e o capítulo e os versículos, né, e os versículos 14 e 15. Depois nós vamos encontrar o termo Satanás e o termo diabo. Aqui eu estou com o livro de teologia sistemática, né, do professor Isaías Rosa, e eu quero falar para você sobre algumas atividades, né, do diabo. O que o diabo e os demônios podem fazer, né? Os demônios, né? Aliás, o diabo, ele não possui ninguém, né? O diabo, o Satanás é um comandante geral, né, por assim dizer, e ele não possui ninguém. Mas os demônios, eles possuem as pessoas e podem provocar doenças, né, como epilepsia. Os demônios, eles possuem as pessoas e podem causar loucura, causar enfermidade. Lembra da mulher encurvada, né, 18 anos, com espírito maligno? Jesus entra na sinagoga e a Bíblia diz que Jesus expulsou o espírito maligno daquela mulher e ela se endireitou. Isso mostra que ela estava possuída, né, por espíritos malignos, por demônios, há 18 anos. A Bíblia fala também de um surdo-mudo, que Jesus colocou o dedo nos seus ouvidos, né, e expulsou dele o espírito maligno, e ele passou a ouvir e a falar. Ele estava possuído de um espírito maligno, de um demônio, que causava nele a surdez, né, e por tabela, né, também causava a mudez, né, fazendo que ele ficasse mudo. Os demônios, eles podem causar loucura, né? Lembra do endemoniado gadareno, né, que não parava em casa dia e noite andando pelos sepulcros, algema nenhuma podia contê-lo, porque estava endemoniado. Os espíritos malignos atormentavam aquela pessoa. Também nós sabemos que os espíritos malignos, eles podem sair de uma pessoa e entrar na outra,
imediatamente. Ao expulsar o demônio de uma pessoa, imediatamente ele pode entrar em uma outra pessoa que está talvez no mesmo local. E pode entrar também até mesmo nos animais. Né? Lembra que Jesus permitiu que os demônios entrassem na manada de porcos? Né? Um animal, ele pode ficar possuído, né, por espíritos malignos ou por demônios. Os demônios, né, o diabo e seus demônios, eles causam muitos problemas. Os demônios, eles podem causar doutrinas de cunho religioso. As principais, as grandes religiões, né, que são contra o cristianismo, foram promovidas através de doutrina demoníaca. Lembra do anjo Moroni, né, que revelou para Joseph Smith onde estavam as placas de ouro, né? Segundo Joseph Smith, anjo Moroni, que não passa, né, de um demônio. Enganação de todos os lados. Primeiro porque nunca existiu essas chamadas placas de ouro, né, contendo as escrituras sagradas. Isso foi tudo uma montagem, né, feita, né, por Joseph Smith. E segundo, né, porque tudo que é engano, né, provém do diabo. Né, lembra de Maomé? Maomé dizia que recebeu a visita do anjo Gabriel, né, para que ele escrevesse o Alcorão. Jamais um anjo de Deus revelaria doutrinas que se opõem à Bíblia Sagrada. Jamais um anjo de Deus falaria para algum líder espiritual, para algum pastor, né, para alguém, escrever uma doutrina que se opõe à palavra de Deus. Portanto, só poderia ser cunho, ou só poderia ser, né, de cunho demoníaco esta revelação. Né, lembra, né, de outras revelações, né, que foram feitas, né, ao longo da história, né, sagrada, aparições, né, de anjos que diziam para pessoas que ela não precisava mais de ir à igreja, porque Deus estava com ela, Deus, né, já tinha resolvido tudo e ela não precisava mais de ir à igreja. São aparições demoníacas, né, de cunho religioso. Essas são algumas das atividades demoníacas que o servo de Deus precisa estar atento, né? Da próxima vez que um anjo visitar você, né, tenha cuidado para que esse anjo não seja um demônio e você esteja sendo enganado com uma visita demoníaca. Né? Um anjo de Deus jamais vai mandar você deixar de ler a Bíblia, de ir à igreja. Um anjo de Deus jamais te falará alguma coisa que contrarie a palavra de Deus e que contrarie a igreja do Senhor Jesus. No nosso último tópico aqui, o comentador vai falar. Nosso último tópico, o comentador vai falar sobre o poder de Jesus sobre os demônios. O poder de Jesus sobre os demônios. No primeiro item, o contexto bíblico. Há relativamente pouco registro sobre demônios no Antigo Testamento. A Septuaginta traduz 4 termos hebraicos, né, por daimônio ou demônio e um por daimon. A tradição judaica considera os demônios como anjos caídos que se uniram a Satanás na sua rebelião. Os demônios são identificados no Novo Testamento como espíritos imundos e os espíritos malignos. Eles são malévolos, podem possuir as pessoas e causam todo tipo de doença, embora nem toda enfermidade sejam de origem demoníaca. E por fim, aqui no último tópico, nós vamos falar sobre o triunfo, né, de Jesus. Né? Paulo, falando sobre o triunfo de Jesus sobre os demônios, diz que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Satanás e os seus demônios, eles já sabem que estão vencidos pelo poder do nome de Jesus. Né? Jesus, ele falou, em meu nome, né, expulsarão os demônios, em meu nome expulsarão
os demônios. Você e eu temos autoridade no nome de Jesus para expulsar os demônios e para operar milagres e maravilhas no nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.